nós temos o texto Romani et bella, os romanos e as guerras, populus Romanus semper proelis bellisque se dedicavit, bella intestina aut externa erant, Marco Ipsanius Agrippa Augusti Gener clarus praefectus Romanus fuit, cum Germanis pugnavit, postea sextum Pompeium nauloco superavit, Romani ante pugnam in templi ara diis plantas victimas hostiasque sacrificabant, sacrificuli foliorum coronis et infulis victimas ornabant, vitis infulam decorabant, victimae salsum molae libum portabant, ex eo instituto victimas non sacrificabant, sed immolabant, populus victimae pulpas manducabat, sacrificuli exta considerabant, si indicia propitia erant super ara exta cremabant, si adversa novam victimam immolabant. O título nós havíamos visto, né? Romani et bella. Aqui no caso é nominativo plural, no caso a palavra masculina. Aqui nominativo neutro plural bella, significando as guerras. Você também encontra o adjetivo bellus, bella, bellum, que significa belo, de beleza, embora seja mais comum encontrar o pulcher, pulcra, pulcrum. Mas é preciso distinguir aqui o adjetivo do substantivo. Então, nesse caso aqui, Romani et bella seria os romanos, e as guerras teria mais sentido do que os romanos e a bela, se fosse singular. E também você consegue identificar isso pelo próprio contexto, né? Porque olhando o contexto de guerra, de luta, não teria sentido colocar os romanos e a bela. Então, a primeira frase, populus romanus semper proelis bellisque se dedicavit, e nós localizamos aqui o verbo dedicavit, dedicou, dedicou-se, esse se funcionando como objeto direto. Se você olha na tabela do pronome, observa que essa é a forma do acusativo do ser. Então, quando nós utilizamos dedicou-se, ou no sentido de amar-se, ama Maria, e se ama, o Maria é objeto direto e o se também é objeto direto, só que no caso do latim nós temos os casos, aqui o acusativo. Então, dedicou-se quem? O povo romano. Então, o povo aqui é o núcleo, o romano é o adjunto adnominal, que funciona como complemento de populus. O povo romano, sempre o adjunto adverbial, se dedicou a quê? As batalhas e as guerras. Essa diferença entre proelium et bellum. Batalha, luta, embora também eu posso encontrar a palavra pugna para indicar luta, e bellum, que significa guerra, que funcionam aqui como o objeto direto, portanto estão no acusativo. O povo romano sempre se dedicou às batalhas e às guerras. Depois, eram o verbo, sujeito da frase, no caso, bella, neutro, não é? Então, neutro plural. As guerras eram, aqui no caso, intestina, aut, externa, internas ou externas. Localizamos aqui o verbo, é o verbo ser, fuit. Essa palavra aqui, esse M, o que seria isso? É uma abreviatura do nome Marcus. No dicionário você encontraria isso, então é Marcus Vipsanius Agrippa. É o nome, então tudo isso aqui é o nome do sujeito, Marco Ipsanius Agrippa. Aqui o nominativo singular, Agrippa nominativo singular, compondo o sobrenome. A presença dessa vírgula aqui, que no latim mesmo vocês sabem que não havia acento, não havia pontuação, não havia vírgula. Se nós vamos para o período clássico, não havia nem letras minúsculas. São coisas que vão surgindo ao longo da história. Mas esse texto aqui é um texto tratado. O que significa? Talvez, se fosse um texto romano mesmo, talvez vocês encontrassem algo nesse sentido, que Marco e Vipsanius Agrippa, Augusti Gener, clarus praefectus Romanus fuit. Só que aqui o texto ele está trabalhadinho. Então veja só, tem maiúscula, minúscula, tem a presença da vírgula aqui para poder facilitar para vocês. Então assim, a presença da vírgula pode indicar um vocativo, pode indicar um aposto, ou seja, aquele termo que está explicando outro termo. Então esse entre vírgulas quer dizer alguma coisa
tendo em vista que o texto ele já está aqui trabalhado para vocês e vocês não estão trabalhando com um facsímile. Então, não existe aqui uma pedra lá com inscrições romanas. Isso já facilita bastante. Então, nesse caso, esse August Genner pode ser um aposto. Vamos verificar. De qualquer forma, esse tudo indica que seja genitivo singular, porque os Augustos no plural como nominativo e vocativo plural ficaria estranho. Esse Genner, embora que eu saiba que o morfema seja zero, eu vou sublinhar o ER para indicar que é marca de nominativo ou vocativo. Isso tudo olhando pela tabela. Claros praefectus, aqui, nominativo, né? Romanos fuit. Eu tenho um verbo aqui, o verbo ser. Isso significa que, veja só, eu posso ter o nominativo e o predicativo do sujeito, porque o complemento do verbo ser vai estar no nominativo também, porque eu não tenho, no caso do verbo ser, objeto direto, objeto indireto. Aqui, Marcos Vipsanius Agripa, pode ser o sujeito da frase? Pode, é o nome do sujeito. Então, Marco Vipsânio Agripa, ou Marcos, se quiser, né? Vipsânio Agripa foi. Foi o quê? Aqui é verbo ser. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito, o núcleo do predicativo do sujeito. Então, aqui claros é adjetivo, claros, clara, claro, quer dizer ilustre. Praefectus, comandante, romanos aqui funciona como adjetivo. Então, eu suponho que o praefectus aqui, comandante, seja o núcleo. E aqui eu tenho os meus adjetivos. Um comandante ilustre e um comandante romano. Então, são adjetivos que exercem uma função de complemento do núcleo do predicativo do sujeito. Então, eu posso ir descartando. Então, isso aqui eu já encontrei o significado. Sobrou August Genner. Genner é nominativo. August, aqui é genitivo, a não ser que fosse nominativo plural. Então, a possibilidade é ó genro Augustus, ó genro do Augusto ou aposto. Tem mais sentido dizer que Marco Vipsanius Agripa, genro de Augusto, foi um ilustre comandante romano. Então, nesse caso, August Genner funciona como um aposto, complementando o núcleo do sintagma nominal sujeito. Então, aqui eu tenho Marco, se preferir, ou Marcos, não teria problema. Então, Marco Vipsânio Agripa, genro de Augusto, porque a palavra Genner pode significar gênero ou genro, foi um ilustre comandante romano. Pugnavit, aqui eu localizei o verbo, lutou, né? Lembrando lá, pugnare, pugnavi é o pretérito do perfeito, indicativo, voz ativa, terceira pessoa do singular. Lutou, preciso de sujeito aqui, não tem. Da mesma forma que quando eu olho aqui, os outros componentes dessa oração eu não tenho, aqui eu não tenho sujeito. Eu tenho aqui cum, que pode ser conjunção ou pode ser preposição. Eu tenho aqui germanes, que está no dativo ou ablativo. Nesse caso aqui, tem sentido ser ablativo por conta da preposição. Automaticamente, aqui eu tenho o meu sintagma preposicional. Lutou com os germanos, ou lutou contra os germanos. Postia, sextum, Pompeium, nauloco, superavit. Então, aqui eu tenho o meu verbo, aqui eu tenho o meu advérbio, depois, em seguida. Sextum, é muito comum em latim, nomes, quintos, secundos, quartos, sextum, então diz respeito ao nome. Pompeium também aqui diz respeito ao nome. E Náuloco, que aqui é uma referência a lugar, a uma cidade da Sicília. Não seria dativo, porque venceu para Náuloco não tem sentido nessa frase. O sujeito da frase, então, não está aqui presente. A articulação se dá a partir do verbo, que é superou
significando venceu, derrotou. Quem? Então imagina-se que aqui o sujeito tenha ficado subentendido das outras orações. Então lá é o Marco Vipsânio Agripa, não é? Ele que lutou contra os germanos e foi ele que depois, em seguida, olha aqui o adjunto adverbial, então a gente coloca aqui, né, a sintagma adverbial. Foi ele que em seguida venceu quem? Objeto direto. Portanto, aqui no caso, eu vou colocar aqui sexto como núcleo, mas eu posso considerar, por exemplo, Pompeu como núcleo, ou então eu posso colocar os dois juntos, porque é um nome só. Poderia considerar os dois aqui como núcleo do objeto direto, ou entender que um está funcionando como um complemento, mas de qualquer forma, aqui o significado é venceu sexto Pompeu em Náuloco. Romani, aqui no caso, localizando a desinência, ante, aqui é a preposição que pede acusativo, pugnam, aqui acusativo singular, in, preposição que pede acusativo ou ablativo, de qualquer forma, não tem nada a ver com a palavra temple, porque temple só pode ser genitivo singular, porque é uma palavra neutra, então, na tabela, essa palavra vai ter i só para genitivo. Agora, no caso do ara, o sinalzinho ali do macron já indica que é ablativo. De qualquer forma, o a faria essa função, então a gente imagina que esse a está vinculado aqui a esse in. Mas aqui também eu tenho dativo ou ablativo plural, que é o is. O as aqui eu tenho o meu acusativo da primeira declinação, as acusativo da primeira. Hóstias também aqui acusativo da primeira, então aqui no caso do que eu identifico como sendo a conjunção, que é a mesma coisa que o et, e aqui o verbo sacrificabant. Eu vou fazendo isso aqui imediatamente, mas isso, o tempo que você gasta para essas identificações é questão de experiência e de trabalho de texto, porque são palavras que você não conhece, você vai olhar no dicionário, você vai olhar na tabela, você vai olhar a terminação, até chegar na identificação desses componentes, ok? Então, aqui o verbo é sacrificare, que pode ser um verbo transitivo direto. Quem sacrifica, sacrifica alguma coisa para algo ou alguém, né? Então, pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Eu imagino que possivelmente pode ser que no texto haja a presença desses dois componentes, o objeto direto e indireto. Vou começar localizando aqui o sujeito da frase. Olhando por terminação, eu sei que temple é uma palavra neutra, então descartou a possibilidade de nominativo plural. O Romani já pode. Inclusive, é a primeira palavra aqui da minha oração, e eu sei que geralmente o sujeito abre, então os romanos sacrificavam. Se facilitar, você pode ir riscando, né, para não ficar, às vezes, se confundindo. Então, aqui nós já identificamos o sacrificabant, nós já identificamos. Ante, preposição que pede acusativo, eu já sei que é um adjunto adverbial ou um adjunto preposicional aqui, então é antes da luta, da batalha, pede acusativo. O AM, então, não é AM de objeto direto, mas por conta da preposição, porque a preposição não pode estar sozinha. Tem sentido colocar a preposição sozinha, então essa preposição está regendo a palavra, alguma palavra no acusativo, a mais próxima que é pugno. Então não pode ser sacrificavam a luta, mas sim antes da luta. Ok, localizei. Consegue identificar o tipo de raciocínio que você vai desenvolvendo? Aqui no caso, o in pede acusativo, temple não pode ser. Aqui no caso do in ara tem sentido, então eu sei que o meu in aqui está relacionado com ara. Onde? Lugar onde. Ara, eu sei que é altar, no altar. Sobrou aqui o termo temple, mas eu sei que em latim é comum acontecer de aparecer a preposição, ao invés de você já colocar o núcleo do adjunto adverbial ou do adjunto preposicional, você colocar o complemento do adjunto preposicional no intervalo entre a preposição e o núcleo. Então, no altar do templo. De qualquer forma, aqui eu tenho, como eu não vou colocar uma tabela aqui para sintagma preposicional e complemento do sintagma preposicional, eu vou colocar tudo aqui no altar do templo. Então, eu já sei antes da luta no altar do templo. Então, aqui eu já resolvi esse problema. Sobrou o quê? Sobrou, aqui pode ser dativo ou ablativo, mas eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto e indireto. Aqui não tem preposição, eu imagino que aqui se trate do objeto direto, é um núcleo composto. Sacrificavam o quê? Plantas, vítimas e vítimas. Aqui é uma questão de
vocabulário, compreender a distinção desses dois significantes. Então, aqui eu tenho o vítima versus hóstia, porque na língua portuguesa nós temos apenas uma palavra para vítima, porque não tem sentido essa distinção na nossa cultura. No caso dos romanos, em razão da própria estrutura religiosa, existem tipos de vítima. Então, o vítima é uma vítima de ação de graças, e hóstia é uma vítima de expiação. Então, aqui eu tenho, se preferir, vítima de expiação, o que significa isso? Quando os deuses estão bravos e eu quero acalmá-los. É aqui uma vítima de ação de graças, quando eu quero agradecer aos deuses por algo que eles fizeram. Plantas vítimas de ação de graças e vítimas de expiação, para quem? Para os deuses. Então, que é dativo. Então, aqui é o objeto indireto. Então, aqui eu tenho o núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto indireto, e tenho a tradução. Os romanos, antes da luta, no altar do templo, sacrificavam, no sentido de tornavam sagradas, vítimas de ação de graças e vítimas de expiação. Então, os romanos, antes da luta, no altar do templo, sacrificavam vítimas de ação de graças e vítimas de expiação. Sacrificuli foliorum coronis et infulis victimas ornabant, ornare, que é o verbo. Então, aqui eu tenho uma oração. Vitis infulam decorabant, aqui eu tenho outra oração. Suponho que eu posso duplicar isso daqui ou colocar um embaixo do outro. Como eu estou aqui trabalhando uma oração por vez, então eu posso, para facilitar, desdobrar aqui. E eu vou me concentrar primeiramente na primeira oração. Aqui eu tenho et, que é a minha conjunção, que é um termo invariável. Sacrificuli, vou ao dicionário. Sacrificulus, sacrificuli, sacrificador. É o sacerdote que faz o sacrifício. É de folhas, genitivo plural. Coronis, coroa. Corona, corona. Lembra da coroa da rainha? Corona reginae. Ínfuli, uma decoração romana. E aqui a terminação do acusativo plural. Tenho o meu núcleo do diagrama verbal, que é o próprio verbo. Preciso de nominativo plural, que é sacrificuli. Os sacrificadores enfeitavam. Enfeitavam o quê? Cadê o objeto direto? As vítimas de ação de graças. Tenho, veja só, ablativo simples, sem preposição, logo é meio ou causa. Aqui eu consigo traduzir, porque olha, quem enfeitava? Os sacrificadores enfeitavam as vítimas de ação de graças com coroas e colocar aqui enfeites, mas você poderia traduzir por diademas, por fitas, alguma coisa assim. Não tem problema. Decorabant, decoravam. Poderia colocar com coroas ou enfeites, ou, se preferir, colocar aqui ínfulas. Então, decoravam a ínfula ou decoravam o enfeite. Existem essas possibilidades com fitas. Veja só, ablativo simples é meio ou causa, a não ser que você considere, como na oração anterior, que um in ficou subentendido, tal como aconteceu aqui nessa situação, né, em náulico, porque não teria sentido traduzir náulico por meio ou causa. Então, nesse caso, é porque um componente da oração mesmo ficou subentendido. Outros componentes ficaram subentendidos aqui nesta oração. Então, nós temos aqui decoravam. Vou colocar aqui enfeite, colocar, mesmo parecendo estranho, mas é uma tradução de serviço. Vou colocar aqui ínfula com fitas. Então, decoravam enfeite ou decoravam a ínfula com fitas. Portabant, levar ou trazer, ou portar, no sentido de carregar. Então, portabant, victimae pode ser nominativo plural, genitivo singular, vocativo plural. Aqui no caso de salsum, aqui pode ser acusativo singular. E molai, que pode ser genitivo. Então, essa construção, salsum molai libum, é um tipo de construção comum em latim. Tem um substantivo, que é o núcleo, você tem um elemento que complementa esse substantivo, que funcionaria como um adjunto adnominal na língua portuguesa, e outro que também seria um adjunto adnominal. Lembra lá no comecinho, lá tinha um adjunto adnominal atributivo versus um adjunto adnominal restritivo que não tem na língua portuguesa. Na língua portuguesa, a gente só encontra adjunto adnominal. Adjunto adnominal é adjunto adnominal e pronto. Mas em latim, a gente faz essa diferença
porque o atributivo seria aquele que concorda com o termo ao qual ele se refere, e o restritivo é o genitivo, que se apresenta, por exemplo, naquela frase, o cavalo branco de Napoleão. Esse branco aqui é adjunto adnominal, e o de Napoleão também é adjunto adnominal, isso na língua portuguesa. Só que no latim, o de Napoleão vai para o genitivo e o branco iria para o mesmo caso que cavalo. Então, nesse caso aqui, vamos lá, portabant. Vamos começar pelo verbo. O verbo vai nos orientar a localizar aqui um sujeito plural, que só pode ser victimae. As vítimas de ação de graças carregavam, portavam, o que? Libum é o núcleo, porque é o substantivo, né? Um bolo sagrado. Então, libum eu posso traduzir por bolo, mas eu sei que aqui é um bolo sagrado. Talsum é o adjetivo, ou seja, salgado. E molai, aqui é o genitivo, especificando o tipo do bolo. Então, aqui nós teríamos as vítimas de ação de graças portavam, vou traduzir como portavam, mas poderia ser carregavam, um bolo sagrado, salgado, de farinha sagrada. Aqui o sacrificabant é o verbo, está no pretérito imperfeito, sacrificabant. O non é o meu advérbio. O ex é a minha preposição que pede ablativo, que eu tenho o pronome demonstrativo, aquele, aqui eu tenho a palavra também no ablativo. Literalmente seria desde aquele instituto, desde aquele costume, mas que na língua portuguesa ficaria melhor conforme aquele costume, que é uma construção idiomática. Eu vou colocar aqui como um sintagma preposicional, uma construção idiomática. Então, de acordo com aquele costume, não, o advérbio de negação, caracterizando a ação verbal, não sacrificavam as vítimas de ação de graças. Então, as vítimas de ação de graças, elas não eram sacrificadas. Conforme aquele costume, eles não sacrificavam as vítimas, que aqui no caso é o objeto direto de ação de graças. Sed, mas, aqui é o meu introdutor, o marcador de oração, está introduzindo essa oração, mas, o que eles faziam? Imolavam. E imolar é esse processo de passar essa farinha sagrada, mola, daí tem imolare, como referência a mola, mas imolavam. Então, as vítimas de ação de graças, elas eram imoladas. Aqui você poderia colocar mas as imolavam ou imolavam-nas. Pópulos, porque você tem pópulos e tem pópulos. Pópulos é um chopo, é o nome de uma árvore. Pópulos é povo, é como na língua portuguesa. Então, assim, é victimae, pulpas. Então, pópulos é da segunda, victima da primeira, pulpa é da primeira. Manducare significa comer. Aqui, pretérito imperfeito, comia. Logo, o sujeito da frase, nominativo singular, aqui é fácil de identificar, o povo. O povo comia o quê? As carnes ou as polpas, mas aqui no sentido de carne, as carnes ou as polpas, genitivo singular, da vítima. O povo comia as carnes ou a polpa da vítima, de ação de graça. Sacrifico-lhe, aqui os sacrificadores, considerare, olha lá no dicionário, significa examinavam, que é melhor traduzir por examinar. Exta, aqui é neutro, plural. Então, o sujeito da frase é os sacrificadores examinavam as vísceras. Se indiquia, se, conjunção, introdutor, marcador de oração, automaticamente. Indiquia, aqui, indicium, logo é um neutro plural. Propitia é adjetivo, parece que deve estar relacionado com indicia, mas vamos ver. Errant é o verbo e outro verbo. Então, automaticamente, para facilitar, eu posso desdobrar o meu aparelho de análise e considerar duas orações. Então, primeiro eu vou verificar essa primeira oração. Começo pelo verbo erant, localizo aqui o introdutor marcador, né, que é se eram, eles eram, então, eles quem? Os indícios. Se os indícios
eram ou fossem propícios, favoráveis, o que eles faziam? Olha, eles queimavam, cremavam. Cremavam o quê? Acusativo neutro plural, as vísceras, super, sobre. Nesse caso aqui, o super ele pode ser utilizado com acusativo ou com ablativo, no caso aqui está no ablativo, sobre em cima do altar, super ara. Aqui, então, eu tenho preposição mais termo, logo o meu sintagma preposicional. E aqui o núcleo do objeto direto, cremavam as vísceras sobre, em cima de, sobre o altar, em cima do altar. Então, cremavam, ou queimavam, não tem problema, as vísceras sobre, em cima do altar. Aqui nós identificamos um paralelismo, porque tem se x, então y. Se z, então, generalizando. Se adversa, então aqui se adversos, então a gente já observa que se propitia, se indicia propitia, logo o que acontece aqui? O indicia ficou subentendido, não é isso? O que acontece aqui é que esse indicia aqui do texto anterior ficou aqui subentendido. Então, na verdade, aqui eu tenho se indicia versa errant, ficou subentendido tanto aqui o núcleo quanto o verbo. Nós fazemos isso muito na língua portuguesa. Então, na verdade, aqui eu acabo tendo também duas orações. Esse errant, então, fica aqui subentendido. Aqui eu tenho meu introdutor ou marcador de oração. O indicia também fica subentendido. E eu sei que o meu adversa aqui é o meu predicativo do sujeito. Se os indícios eram ou fossem adversos, contrários àquilo que era a expectativa ali dos sacerdotes sacrificadores. Então, se contrários, mas ao mesmo tempo, aqui eu sei se os indícios eram ou fossem contrários, o que acontecia? Imolabant, eles imolavam uma nova, aqui acusativo, então núcleo do objeto direto, vítima, eles imolavam uma nova vítima, e assim a coisa ia até os deuses ficarem favoráveis. Então aqui o núcleo do objeto direto, victimum, e o complemento do núcleo do objeto direto, o complemento do verbo, nauam. Então, eles imolavam uma nova vítima de ação de graça.